Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Semana passada eu falei a respeito de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lá diz assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu falei a respeito de zombar de Deus, de que de Deus não se zomba, e existem algumas maneiras em que nós muitas vezes temos ou praticamos em que podem levar a cada um de nós a zombar de Deus. Hoje eu quero falar sobre a segunda parte do texto em que diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Ali nós vemos a lei da semeadura. A lei da semeadura, no geral, ela é uma regra em que nos fala e explica de que aquilo em que você plantar, isso também você colherá. Isso está atrelado à nossa vida, a vida cotidiana, a vida no dia a dia, como também a vida espiritual. Se nós plantarmos o pecado, colheremos a destruição. Mas se nós plantarmos uma vida voltada nas vontades do Senhor, ali nós também colheremos vida em abundância, conforme a palavra do Senhor nos diz. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nós nem sempre entendemos de que o plantar e colher é algo automático. Ou seja, se você faz, aqui também você paga. As consequências sempre estão atreladas a uma má ou boa escolha, consequências boas ou más. Agora, se nós formos olhar em relação ao texto bíblico, nós podemos ver de que Deus retribui aqueles em que fazem a vontade dele, conforme Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Deus sempre tem algo a nos oferecer por nós estarmos sendo fiéis a ele. Mas quando nós não fazemos a vontade dele, nós estamos semeando em nossa vida a morte. Alguns podem até dizer: não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver, eu não acredito nisso. Mas pode observar, um pai que oferece desde cedo bebida alcoólica ao filho tem a tendência de fazer do filho um alcoólatra. Uma pessoa em que desde cedo começa a mentir, ela tende a ser um mentiroso no decorrer da sua vida. Uma pessoa que tem visto os seus pais enganando, também pode ser um larápio em que vai enganar as pessoas em que estão à sua volta. Nós sempre podemos colher o que nós plantamos dentro da nossa própria vida ou da vida daqueles em que nos cercam, e principalmente os filhos. A Bíblia nos diz que o tempo acaso afetam a todos, conforme Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Ou seja, o tempo é para todos da forma igual. Mas como usar esse tempo é uma escolha em que nós fazemos, se queremos usar para o bem ou para o mal. Se queremos usar para o mal, sabendo de que o tempo nosso pode ser curto. A palavra do Senhor diz de que os maus não têm uma vida muito longa, pois a maldade consome aqueles em que praticam o mal. Agora a palavra do Senhor também diz de que aqueles em que praticam o bem são eternos. Não eternos somente fisicamente falando, quando nós formos ir para o céu e assim automaticamente nós nos tornamos eternos pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Mas também as nossas ações serão lembradas eternamente. Se formos observar em relação à escrita bíblica, principalmente do Novo Testamento, nós vemos de que há muitos 1000 anos já se passaram e ainda assim elas são atuais para a nossa vida. E os homens ali em que praticaram a vontade de Deus ainda são lembrados. Podemos relatar de missionários em que tiveram a sua vida marcada pela missão, ou alguns até mesmo mortos, em que são lembrados até hoje e suas histórias se tornam filme. Agora, quando se pratica o mal, algumas vezes, ou na maioria das vezes, podemos observar de que aquela pessoa em que pratica a maldade morre no esquecimento também. O que nós podemos fazer para semear coisas boas? É não trazer para dentro de casa ou para a sua vida coisas em que venham a repercutir em algo mal.
mas trazer aquilo em que realmente faz parte da vida, da tua vida, como também da vida daqueles em que estão à tua volta, dentro daquilo em que o Senhor quer para a tua vida, e não dentro daquilo em que você acha que é certo. A lei da semeadura não significa que você vai ter uma vida fácil se obedecer a Deus. Fazer o bem não garante uma vida sem sofrimento. No entanto, uma vida dedicada a Deus é muito melhor do que uma vida voltada ao pecado, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 17. O que nós podemos fazer para podermos ter uma vida plena? Semear em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam realmente algo em que vale a pena, algo em que realmente satisfaz não somente a tua vida, mas a vida daqueles em que estão à tua volta. Cuide para não semear maldade nem para dentro da tua casa e nem para aqueles em que estão à sua volta e nem para a tua própria vida. Cuide para que você, o que semear, você possa colher bons frutos e não frutos de maldade ou até mesmo de morte. Quando olhamos para essa situação em relação à lei da semeadura, nós podemos sim observar de que através dos frutos conhecereis a árvore. E nós podemos realmente ver de que os frutos da pessoa falam muito a respeito dela e a respeito daquilo em que ela é ou do que ela faz. Cuide para ter bons frutos na tua vida e cuide para que tudo aquilo em que o Senhor quer com que você venha a semear na tua vida e na do próximo seja conforme a vontade dele. Ele é o dono da semente. Ele é o dono daquilo em que vai ser produzido na tua vida, se assim você o permitir. E também é aquele em que vai julgar entre aquilo em que você fizer de errado ou de certo. Ele também é Pai de amor, como também é um excelente juiz. Deus te abençoe nesta caminhada e nesta lei da semeadura em que você for implantar na tua vida. E que assim o Senhor possa te orientar ao que você deve plantar ou não na tua vida e na vida daqueles em que te cercam. Que Deus te abençoe.